Você pode adorar o Senhor nessa noite? Ore, pense, olhe tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós temos motivo de sobra para nos alegrar na presença do Senhor. Então nós vamos ouvir a mensagem da parte de Deus, mas vamos ficar atentos àquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você aqui nessa noite. Pessoal, nada da Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. É motivo de alegria estar aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Meu Deus, mas pregar não é fácil. Não vai tão mais fácil. E quando Moisés começou a falar que o que queres que eu te faça, eu pensei, meu Deus, acabou minha pregação. Agora não vai pregar só o que é para mim. Mas Deus é bom. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. E agradecer também ao meu pastor, né? Pela confiança, mesmo ele sabendo as minhas limitações, mas ele ainda acredita que eu possa ser usada aqui pelo Senhor nessa noite para a tua vida e para a minha vida. E eu quero convidar os irmãos nessa noite a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 46 a seguir, até o 52. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai dizer: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que o calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Senhor, nessa noite eu me coloco diante de Ti, Senhor. Pai, eu não posso nada, Senhor, eu não sei nada, mas o Senhor é um Deus grande que pode todas as coisas. O Senhor é um Deus, Senhor, que faz, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Então, nessa noite eu me coloco, Senhor, diante do Senhor, como instrumento, Senhor. Ah, Senhor, eu sou tão pequena, mas o Deus que eu sirvo é tão grande. E eu sei que nessa noite, Senhor, que nada seja de mim, Senhor, mas que tudo venha dentro do Senhor. E que o Senhor vai de encontro, Pai, a necessidade, Senhor, de cada um nessa noite, Senhor. Fala conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que nessa noite o Senhor me diminua e Tu cresça, Senhor. Porque sem Ti, Senhor, eu não sou nada. Sem Ti, Senhor, eu não posso nada, Senhor. Então eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade e o Teu querer nessa noite. Aleluia, Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que depois foram para Jericó. E saindo Jesus de Jericó ali, ele ia subindo rumo a Jerusalém, aonde ele ia celebrar ali a última Páscoa antes da sua crucificação. Então seria a última vez que Jesus iria passar por aquele lugar, passar por Jericó. E nesse momento havia ali um cego que vivia à beira do caminho. E ele tinha essa oportunidade porque seria a última vez que Jesus ia passar por ali. E tem momentos nas nossas vidas que nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Nós temos que aproveitar. Então esse cego, ele vivia ali à beira do caminho mendigando. E quantas vezes nós, nessa trajetória de nossas vidas, nós mendigamos às vezes um carinho, um afeto, atenção. E quantas
Mas quando Jesus ele vai passando por ali, que ele sabe que é Jesus que vai passar por ali, ele começa a clamar. Porque até então ele estava à beira do caminho. Mas quando Jesus ele passa nas nossas vidas, ele nos coloca no caminho. Porque a palavra do Senhor, ela diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até ele sem passar por ele. Então a palavra do Senhor vai dizer aqui que ele saindo de Jericó, Bartimeu ele estava ali à beira do caminho, mendigando, e ele começa a clamar. E mendigar, ele vai dizer de pedir esmola, viver de caridade. E quantas vezes nós nos colocamos nessa situação de viver de caridade, viver de afeto das pessoas, mas o Senhor ele não tem isso para mim nem também para a tua vida. E quantas vezes antes de nós conhecermos, nós vivíamos aí à beira do caminho. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele começa a clamar. Ele começa a clamar e a multidão repreendia. Nós não podemos deixar a multidão nos calar. Nós devemos continuar clamando. Muitas vozes tentam nos silenciar, mas essas vozes ela não podem ser maior do que nossa fé. Na caminhada, muitas vezes pessoas vão tentar nos paralisar, dizer que é impossível, que nós não vamos conseguir. Mas essas vozes, ela não podem nos paralisar. O que ela tem que fazer é nos impulsionar adiante. Porque sempre quando estamos à beira de receber uma vitória, nosso milagre, vai vir vozes para tentar nos desanimar, nos entristecer e nos parar. Mas você tem que continuar clamando. Porque é Ele quem faz, é Ele quem pode mudar a nossa situação. Aleluia, Jesus. E nessa noite eu não sei o que você tem mendigado. Talvez você tenha mendigado atenção, talvez você tenha mendigado afeto, amor. Mas Jesus mudou a rota nessa noite para te dizer que Ele é na sua vida. Que Jesus, Ele te viu, Ele contempla o teu clamor. Às vezes você pode estar ali, Bartimeu estava ali como um pedinte, mas Jesus viu uma alma que estava aflita e precisando de um socorro. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Aleluias. E a palavra do Senhor vai dizer que aqui Ele clamava pela misericórdia do Senhor. E eu quero dizer para você, continue clamando. Clame no seu lar, clame no trabalho, clama por sua família. Ainda que você ainda não tenha visto mudança, essas vozes não podem paralisar aquilo que você tem buscado. Clama, vai adiante, porque o Senhor, Ele pode fazer muito mais além do que você precisa. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que Ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou chamar o cego, dizendo: tem bom ânimo. Ânimo vai falar de coragem. Ânimo vai falar de determinação, de atitude. Será que você tem tido atitude nessa noite de clamar? Qual é o seu posicionamento? Qual tem sido a sua atitude diante das dificuldades? Porque esse cego, ele levanta, porque a palavra vai dizer que ele levanta. E muitas vezes nós temos que nos levantar. Nós não podemos conformar com o cenário no qual nós estamos vivendo. Muitas vezes nós falamos com tantas pessoas, muitas vezes clamamos em tantos lugares, mas esquecemos de clamar para quem pode resolver nosso problema. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que Jesus, ele manda chamar Bartimeu, aquele cego, e ele tem a atitude de se levantar. E quando esse cego ele se levanta, Jesus vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Hoje eu entendo, como eu sou estudante de psicanálise, que a cura ela vem pela fala. E quando nós falamos, nós trazemos ali a memória do que precisa ser curado.
Mas o Senhor, Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir o seu verdadeiro clamor. E tem momentos que nós devemos clamar, nós não podemos nos conformar. E eu sempre falo que eu gosto muito de pregar o que eu vivo. Porque é mais fácil, você ter propriedade para falar o que você está vivendo. Havia momentos na minha vida que quantas vezes eu acho errado, eu acho até certo, porque nesses momentos eu tive muita ajuda. Quantas vezes eu fui até a pastora, às vezes até o pastor mesmo, no meu começo da minha caminhada, e ali eu falava, eu chorava, eu clamava, mas eu sei que eles poderiam me aconselhar, me dar direções, mas quem poderia mudar a minha história era somente Jesus. Então, quando eu comecei a entender, quando eu comecei a clamar, quando eu comecei a me colocar de joelhos e entender que Ele poderia mudar a minha situação, foi aí que foi mudando. Porque eu sei que a gente precisa querer uma cura, precisa querer uma libertação. E nesses momentos que eu clamava, que eu trazia consciência daquilo que estava acontecendo na minha vida, era onde que Jesus foi me transformando. Porque muitas vezes nós temos que ter a consciência do que está passando sobre nossas vidas. Muitas vezes nós temos que ter consciência do problema que está acontecendo nas nossas vidas. E esses problemas, ele tem que ter nomes. O que você precisa que Deus mude na sua vida, que Jesus muda na sua vida hoje? Será que você já falou para Deus? Deus, é aqui, é por aqui, é assim que eu quero, é aqui que eu quero mudar. Então eu comecei a clamar. E eu sei que já também, fazendo a propaganda, do meu trabalho agora, eu sei que a terapia também me ajudou, porque terapia é vida, gente. Terapia é vida. A gente entende muitas coisas que a gente acha que é espiritual, porque às vezes nós estamos olhando tanto para a carne, mas estamos esquecendo de cuidar do nosso emocional, está esquecendo de cuidar do nosso espiritual. E é necessário sim cuidar do nosso emocional, porque a gente sozinho a gente não consegue. Mas com Deus, tendo a direção de uma pessoa que sabe, que entende, a gente começa até a orar pelo aquilo que precisa ser mudado. E a palavra do Senhor aqui vai dizer que Jesus, ele levanta, ele tem uma atitude de levantar. E uma coisa que me chama a atenção aqui é quando vai falar sobre a capa. Que capa é essa? Essa capa era que dava autorização para aquele cego. Era uma capa de proteção. Era uma capa que o protegia. Mas a palavra do Senhor aqui vai dizer que quando ele chega até Jesus, ele lança essa capa fora. E se a gente for olhar dentro da palavra, quem lançou essa capa fora? Não foi Jesus que tirou a capa e lançou fora. Foi Bartimeu. Por quê? Porque nesse momento ele queria uma mudança. Nesse momento ele queria ter uma libertação. E muitas vezes quando nós retiramos essa capa, ela vai trazer algumas responsabilidades. Porque ali ele era pedinte, ele era ajudado. E agora quando ele arranca aquela capa, de certa forma ele está desprotegido. Porque aquela capa ela protegia ele. E no decorrer das nossas vidas, é necessário, na caminhada com Jesus, retirar essas capas. E eu não sei hoje qual capa você tem carregado. Muitas vezes nós vamos colocando essas capas nos nossos ombros como proteção. Mas essa noite eu te convido a tirar essa capa. A capa da mentira, a capa da fofoca, a capa da falta de perdão, da mágoa, do rancor, da raiva. São capas que nós vamos carregando, a capa da culpa. E quando de nós a caminhada vamos colocando sobre nossos ombros. E isso vai nos trazendo pesos. Mas quando nós encontramos com Jesus, essas capas têm que ser retiradas. Nós temos que seguir a Jesus, mas seguir diferente, ser transformado, permitir que Jesus nos transforme. Porque ele poderia continuar com essa capa, mas ele decidiu a ser transformado por Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E Jesus ele vai perguntar para Bartimeu ali: o que queres que eu te faça? Jesus ele sabia da necessidade daquele cego.
Jesus, ele sabia o que ele precisava, ele sabia que ele precisava ser curado. E ele também sabe o que você precisa nessa noite. Será que você tem clamado? Será que você tem pedido? Porque a palavra diz que clame a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e firmes que você nem imagina. Talvez você está achando que Jesus ele te esqueceu. Talvez você tenha olhado tanto para o seu problema, para o seu cenário, achando que Jesus ele te esqueceu. Mas ele te convida nessa noite a clamar por ele. A clamar pela tua vitória, pelo aquilo que você tem buscado. E a palavra do Senhor vai dizer aqui também que Bartimeu, Jesus, quando ele fala, vá, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu, ele não acreditou somente que Jesus existia, mas ele confiou plenamente no poder de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Basta apenas uma palavra de Jesus para sermos curados. Jesus não curava só por curar. Ali não era um show de milagres. E eu entendo também que milagre é para quem precisa. Milagre não é para quem quer. Porque não adianta a gente querer, mas a gente não tem fé. E muitos aí vêm atrás de Jesus pelo que ele pode fazer. Mas nós devemos seguir a Jesus, servir a Jesus pelo aquilo que ele é e não pelo aquilo que ele pode fazer nas nossas vidas. E ali ele recebe o seu milagre e ele decide seguir Jesus e não voltar para aquela vida, porque antes de Jesus podemos ter até algumas deficiências, mas quando nós vamos para a presença do Senhor, quando nós decidimos a seguir Jesus, Jesus ele nos dá uma nova identidade. E que identidade é essa? Identidade de filho. Aquilo que era deficiência, agora para o Senhor ele vai direcionando, ele vai colocando algumas coisas no lugar. Mas o que nós temos que fazer é permitir que Jesus ele faça em mim e em você essa transformação. Aleluia, Jesus. Muitos buscam Jesus por milagre, mas Bartimeu, depois de receber o milagre, ele decidiu, ele permaneceu seguir Jesus. Seguir Jesus para onde? Para Jerusalém. Ali Jericó era uma cidade de maldição, mas ele decide seguir a Jesus ao caminho de transformação. E eu não sei nessa noite o que você está disposto. Se você está disposto a tirar essa capa e seguir a Jesus e viver essa verdadeira transformação que o Senhor ele tem para mim e para a tua vida. Que você possa continuar clamando, que você continue buscando do Senhor essa transformação. Continue clamando dentro do seu lar. E essa é a palavra que o Senhor me deu. É uma palavra breve, é uma palavra rápida, mas eu não vou ficar aqui inventando coisas para falar, porque isso é o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. E eu espero que essa palavra ela possa germinar o seu coração. Que você possa ter uma atitude de clamar, de mudança, de transformação. Porque sempre que Jesus ele passa pela minha e pela sua vida é para nos transformar. O que nós não podemos é permanecer da maneira que estamos. É reconhecer que nós precisamos mudar. E como eu disse, essa cura, essa mudança, ela só vem quando nós damos nome, quando nós damos consciência daquilo que está acontecendo na minha vida e na sua vida. E que nessa noite você possa ter essa confiança. E nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu vou estar louvando o hino. Aleluia, Jesus. Que você possa entender que Ele é a cura. Somente Ele pode te dar o que você precisa. Aleluia.
Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, cada um que dispôs essa noite vir ouvir a tua palavra. Pai, eu sou pequena, Senhor, eu não sei muita coisa, mas o Senhor pode fazer, Senhor, infinitamente mais aquilo que eu posso fazer pelos teus filhos. Pai, que essa semente, ela venha germinar, Senhor, nos corações de cada um que está nessa noite aqui, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, ajudá-los, Senhor, e que nessa noite o Senhor venha ouvir cada clamor, Senhor, dos teus filhos nessa noite, Pai. Que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor continue nos abençoando, Pai, e nos dando força, Senhor, para clamar, Senhor, e que nós possamos cada dia mais acreditar, Senhor, no nosso milagre, e que nós possamos entender que milagre, Senhor, é para quem precisa e não para quem quer. E nessa noite nós estamos aqui porque nós precisamos, Pai, do milagre, Senhor, nas nossas vidas. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, é isso que eu te peço nessa noite, Senhor. Amém, Jesus. E aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Deus continue abençoando, nós direcionando a palma, nos essa substanciosa mensagem. Nossa irmã Clara que esteve louvando ao Senhor. Deus, Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer ouvir. Interessante que Ele sabe o que nós precisamos antes de nós abrirmos nossos lábios. Mas Ele quer ouvir. Fale com o Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. E Deus vai trazer resposta à nossa oração. Glória a Deus. No sábado temos aqui nosso ciclo de oração. E no domingo, grande culto, né? Uma participação especial do departamento de. Continuando. No nosso governo vai estar o Moisés, né? Vai estar. Invertendo, bota aí uma galera para pregar que é para ti. E o Moisés canta, né? Deus abençoe, então eles vão nos acompanhar na nossa live. Encerra a live para mim ali. Vamos descer esse cara aqui, mano. Vamos colocar de pé.